muito acesso a animais que foram nazistas na última vida e que estão lá porque funciona como um campinho de concentração, um pouquinho mais tranquilo, né? Mas é mais ou menos isso. Um abrigo é mais ou menos isso, né? Então é um aprendizado deles nesse sentido, né? Então tem uns padrões às vezes. E é interessante porque na minha casa eu vejo animais que se dão muito bem, animais... Esse mesmo animal tem muita raiva de um outro, né? Então, assim, não é o temperamento dele ter raiva, mas ele tem raiva. Se eu deixasse junto, ele bateria no outro, né? Morderia e teria uma briga feia ali. Então, eles têm realmente, alguns lá em casa têm vidas entre eles que estão sendo resolvidas lá de alguma forma. Eu espero que boa, né? Nossa, isso é muito interessante, porque proporcionou encontro a eles, né? E que eles resolvam nesta vida. Sim, muitas vezes a gente tem isso, né? O que eu vi, assim, existem alguns padrões para você para você escolher, na verdade, vir como um animal, né? Existe um padrão, por exemplo, quando você fez muita coisa ruim e você está fugindo de uma fila de obsessores. Muitas vezes você vem ali como um animal para tentar resgatar isso de uma forma mais suave, né? Então isso eu vi. Muitos animais, muitos espíritos que vêm como animais hoje também podem estar ligados à magia negra do passado, né? Então também a gente viu um padrão nesse sentido. Quando você fala magia negra do passado, eram pessoas que praticavam rituais de magia negra. Isso. E aí vieram como animais, porque muito provavelmente sacrificavam os animais. Exatamente, para resgatar, né? Essas coisas. Então, assim, o que eu tenho visto, existem alguns padrões, existem alguns espíritos que resolvem vir como animais em missão, né? Então, justamente como você falou no início, né? Eles vêm para estar junto daquele ser, para proteger. Então, você vê a diversidade é muito grande, né? Então, você falar é assim, você vai errar, né? Porque não é uma coisa... Cada caso é um caso. Sim, aí você vê que cada um deles tem uma história. Uma história, Uma história que merece ser contada e que, assim, o seu trabalho, se você for analisar, dá para uns 1000 livros. Porque se você pegar a história de cada animalzinho que você tem contato, que você resgata, que você cuida e acessa... Sim, eu nem consigo acessar todos os da minha casa. Não consigo fazer isso hoje em dia. Ainda não consigo acessar todo mundo. Eu acesso quando... que nem a Magrela, né? Eu acessei a história dela. A história dela tá ligada a outros 2 cachorros que eu tenho na minha casa. Então a gente acessou, a gente tá trabalhando isso. Então quando há um problema, uma dificuldade, eu tento acessar, né? Se não há essa dificuldade, eles vão continuando a vidinha deles. E aí é possível tratar realmente. Sim, espiritualmente sim. A gente trata da mesma forma que trata numa regressão humana. Né? Ou seja, você vai lá na história, você ressignifica todo aquele conteúdo, né? Você trabalha muito perdão. Perdão é uma das coisas mais importantes que a gente tem que trabalhar em regressão, porque o perdão ele te libera das culpas e aí você consegue caminhar de outra forma, né? Então eu tenho muitas histórias nesse sentido de ressignificação e isso modificar até o comportamento do animal. É muito interessante. No início da nossa entrevista você falou um pouco, e assim, eu fiquei impressionada, claro, com relação ao preconceito com os animais pretos. A que você atribui isso? Isso é cultural, né? Infelizmente... Mas você acha que pode vir de outra vida? Não sei. É a mesma questão do preconceito com o ser humano, né? O ser humano, ele se acha tão evoluído, né? Ele se auto-intitula evoluído, mas na verdade, a evolução não tem mais ou menos. A evolução é qualitativa, ela não é quantitativa. Ou você é evoluído ou você não é. Não tem eu sou mais, eu sou menos. E todos os seres que estão habitando o planeta Terra hoje são evoluídos, ponto. É assim que a gente considera evolução biologicamente, né? Mas o ser humano, ele tem essa coisa de... Ele não consegue entender o que é diferente dele, né? Então, o que é diferente ele não aceita, ele quer achar uma explicação. É assim com as nossas raças, é assim com os gêneros, né? Então, você tem preconceitos entre gêneros, o homem e a mulher, você tem preconceitos entre raças, o japonês, o asiático, o negro, e isso se reflete também nos animais, né? Então, assim, a base de tudo isso é a ignorância, no fundo, né? Então, a gente tem, infelizmente, tanto que muitos animais pretos são usados ainda em rituais. A gente resgata muito gato preto,
em cemitérios, gatos pretos que vêm com o olho costurado. E a gente resgata muitos animais pretos, infelizmente, são usados dessa forma. Que é a ignorância, de novo, do ser humano. Eu acho que é uma mistura muito tóxica de ignorância com egocentrismo, né? Que faz esse tipo de situação. Infelizmente, é a realidade, a gente vê muito isso. Você falou de gato com o olho costurado. Nossa, nesses casos o que é feito? Tem como descosturar? Não sei. Tem, mas geralmente perde o olho, né? O animal fica sem os olhos. O animal sem os olhos, eles se viram bem, na verdade. Os animais são muito adaptados. Os não humanos são muito mais adaptados que os animais humanos, né? Mas é isso. Geralmente eles põem um papelzinho dentro do olho com o nome do homem que a pessoa quer. Ou É uma coisa maluca o que o ser humano é capaz de fazer. Nossa, absurdo. É muita ignorância, né? Muita Demais, ignorância. demais. Quando você acha que já ouviu, leu, ouviu tudo, sempre parece um absurdo. É o que eu falo. Sempre eu tô há 20 anos na proteção animal. E eu sempre me surpreendo com a maldade. Impressionante. Nossa, é assustador, né? Chega a ser assustador mesmo. Porque você fala, um ser humano que pode estar aquele que está do seu lado, Sim. está praticando crueldades. Sim. Por amor, entre aspas, né? A justificativa, né? A justificativa do amor do ser humano é uma coisa maluca. Porque o amor que a gente conhece é um amor possessivo, um amor egoísta. A gente não sabe o que é amor incondicional. E aí é nessa hora que eu paro para pensar. Se a pessoa tivesse um pouquinho só de conhecimento e partisse para o que você nos explica no livro, que você não necessariamente vai sair daquela linha tradicional de evolução, entre aspas, mineral, vegetal, animal e humano, que você está aqui hoje como humano e amanhã você pode vir como um animal, ou até mesmo como um vegetal, um mineral, não sei. Se talvez a pessoa pensasse um pouquinho nisso, ela ia olhar para aquele animalzinho que ela está usando com sacrifício e ia falar, poderia ser eu. Ou pode Sim. ser até um ente querido meu. É possível. É que muito tá possível. ali. É. Porque, na verdade, o que acontece? As pessoas ainda são muito reducionistas. E a maioria entende só essa vida. E se desespera com coisas dessa vida que são tão ridículas espiritualmente falando, né? Porque tudo bem, a gente sofre para pagar uma conta, né? A gente sofre. Sim. Mas isso espiritualmente é nada, né? E muitas vezes você quer uma pessoa para você, ou você quer o dinheiro, ou você quer um carro, você quer ferrar alguém, né? Isso espiritualmente é 1/1000 de segundo da sua existência, né? Então você acaba se perdendo nesse tipo de ignorância espiritual mesmo, né? Lamentavelmente. Lamentavelmente. Soraya, você acessou outras vidas suas, assim, que você foi animal? E se acessou, como foi? Conta pra gente. Eu acessei 4 vidas em que eu fui animal. Uma que eu fui um gorila, uma que eu fui um golfinho, uma que eu fui uma baleia e uma bem recente até que eu fui um cavalo. O que eu consegui perceber nessas vidas, né? Eu percebi que o corpo do animal, e o nosso também, quando eu falo animal, entenda todo tipo de animal, humano e não humano, né? O corpo físico, ele tem como uma pré-programação. Ele já tem uma facilidade numa determinada qualidade, numa determinada característica. Então, se você vem para aprender uma determinada coisa, talvez você tenha muito mais facilidade de você ver num corpo de animal. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o gorila, eu sentia naquele corpo, que não era do meu espírito, eu sentia naquele corpo uma facilidade de entender a responsabilidade de grupo. O que é viver em grupo, o que é uma família, né? Não necessariamente uma família de sangue, mas uma família onde você tem a responsabilidade ali dentro do grupo, né? Isso era muito forte nesse gorila, né? A baleia, ela era uma cachalote, eu via muito certo isso. E ela tinha uma coisa de guardiã do oceano, sabe? Era uma coisa muito assim mágica mesmo, uma coisa, a espiritualidade da baleia, do corpo daquela baleia, entende? Não era uma coisa eu espírito, era uma coisa que eu espírito tinha que aprender naquele corpo.